E se a Batalha do Rio Frígidos, em 394 d.C., nunca tivesse acontecido? E se essa fatídica batalha entre as forças orientais de Teodósio e Estilixo e as forças ocidentais de Eugênio e Arbogasto simplesmente nunca tivesse ocorrido? Como isso teria impactado a evolução futura do Império Romano? Bem, amigos da história romana tardia, espero poder demonstrar convincentemente que o mundo em que viveríamos agora seria muito, muito diferente se essa fatídica batalha da história mundial nunca tivesse acontecido. Mas como poderia ter chegado a essa batalha? Após o falecimento do imperador Valentiniano II, em 392 d.C., um governante trágico que quero abordar em um vídeo, era necessária uma nova liderança no Oeste. Incrivelmente, já naquela época, o Império Romano do Ocidente estava sob a influência de um poderoso magister militum, um franco chamado Arbogast. Então podemos ver que já antes de Ricimer, antes de Aécio e até mesmo antes de Estilixo, o sistema de magister militum começaria a causar problemas no Império Romano do Ocidente. Acredita-se até que Arbogast possa ter desempenhado um papel na morte do imperador Valentiniano II. Ironicamente, foi o próprio Teodósio quem fez de Arbogast Magister Militum do Oeste, após sua vitória sobre o usurpador Magnus Maximus alguns anos antes. Então, após a morte do imperador, oficialmente por suicídio, Arbogast proclamou Eugênio como o novo imperador romano do Oeste, um retórico que residia em Roma e que era muito tolerante religiosamente. Sob Eugênio, os antigos templos greco-romanos de Roma foram abertos pela última vez na história romana, e a antiga religião tradicional do Império Romano foi permitida a ser praticada abertamente pela última vez no Império Romano do Oeste. Oficialmente, Eugênio era cristão, mas naqueles dias muitos fingiam abertamente ser cristãos para ter acesso a cargos de alto escalão do Estado, enquanto secretamente ainda adoravam os antigos deuses. Essa prática, chamada de criptopaganismo, era bastante comum e difundida e persistiu até os sexto e séculos posteriores. Teodósio agora, em vez de aceitar Eugênio como novo co-imperador do Oeste, decidiu fazer guerra contra o Oeste. Ele reuniu um exército sob o comando do lendário Flávio Estilixo, empregou seus soldados góticos Foederati e marchou para o Oeste. Eugênio e Arbogast encontraram as forças de Teodósio e Estilixo em setembro do ano 394 d.C., no Rio Frígidos, provavelmente o moderno rio Vipava, na moderna Eslovênia. Discutirei em detalhes em um vídeo separado os eventos exatos dessa batalha, mas basta dizer que, mesmo apesar das pesadas perdas, especialmente para os soldados mercenários góticos, Teodósio venceu, e Eugênio e Arbogast, após essa derrota, morreram, o primeiro por execução, o último por suicídio. As consequências desta batalha foram múltiplas. E não houve uma única boa consequência desta batalha para o Império Romano. Uma grande parte das tropas comitatenses e limitânei do Oeste Romano foi destruída. E como recrutar novos soldados para as fileiras do exército romano se tornou extremamente difícil. Por razões que discuti neste vídeo aqui, essas legiões perdidas não puderam ser facilmente reabastecidas. Isso teria várias consequências graves para o Império Romano. Em primeiro lugar, a perda de muitos comitatenses e limitânei ocidentais forçaria o Império Ocidental a recrutar mais mercenários bárbaros, que não eram tão leais quanto os soldados romanos. Em segundo lugar, Estilixo, que mais tarde se tornou o defensor e magister militum e efetivo governante do Oeste, tinha menos soldados comitatenses de alta qualidade à sua disposição, forçando-o a retirar soldados da fronteira do Reno para a defesa da Itália. Na verdade, uma grande parte do exército ocidental deles já havia se retirado dessa importante fronteira. Este enfraquecimento das forças de fronteira ao longo do rio Reno resultaria diretamente na violação da fronteira no início de 407 d.C., por uma grande coalizão de tribos germânicas, que nos anos seguintes conseguiu invadir a Gália e a Hispânia. Eles então estabeleceram seus próprios reinos de fato em território romano ocidental, o que desestabilizaria e enfraqueceria o Império Romano do Ocidente e reduziria sua receita fiscal,
levando à reação em cadeia catastrófica que resultaria na dissolução do Império Romano do Ocidente. E tudo começou em 407 d.C. e a retirada de grandes quantidades de tropas, antes e depois da Batalha do rio Frigidus do Reno, foi uma grande causa para essa catástrofe. A terceira consequência desastrosa dessa batalha fatídica foi que, tendo Teodósio vencido, ele colocou seus 2 filhos incompetentes nos tronos ocidental e oriental do Império, respectivamente, e ambos desempenhariam um papel crucial na dissolução do Império Romano do Ocidente. Arcádio no leste, mas ainda mais importante, Honório no oeste se mostrariam imperadores bastante incapazes que tomaram algumas decisões muito ruins. Especialmente Honório seria o imperador que, através de uma cadeia de decisões catastróficas, veria o Império Ocidental perigosamente enfraquecido. E uma consequência final foi que Teodósio foi um imperador religiosamente muito intolerante e, portanto, a intolerância religiosa do cristianismo em relação à antiga fé greco-romana tradicional aumentou muito sob Teodósio e sua dinastia, o que causou muitos distúrbios religiosos em todo o Império Romano e polarizou muito a sociedade romana, o que desestabilizaria ainda mais o Império Romano. Assim, vemos quão incrivelmente momentâneas foram as consequências dessa batalha fatídica. Mas e se essa batalha nunca tivesse acontecido? Antes de prosseguirmos, se deseja apoiar este canal e acha que Patreon ou associação ao YouTube não são suficientes, considere apoiar o patrocinador deste vídeo, Skillshare. Skillshare é uma comunidade de aprendizado online única, com milhares de aulas em 150 países, possibilitando o aprendizado de novas habilidades de forma divertida. Deseja crescimento pessoal e adquirir novas habilidades para o negócio? No Skillshare você pode encontrar aulas para qualquer coisa, desde aprender a editar até a arte da ilustração, programação e muito mais. O Skillshare tem tudo. Eu pessoalmente experimentei o curso Aprenda os Fundamentos do Adobe Photoshop para começar, do Cat Coquillette, para aprimorar minhas habilidades no Photoshop, porque anteriormente eu usava principalmente o GIMP para que eu possa fazer desenhos e animações 3D em camadas melhores para o canal. Em 12 lições, que no total duram apenas 1,5 horas, Cat Coquillette explica de maneira muito agradável como usar o Photoshop para editar imagens de maneiras bastante elaboradas. Incrivelmente, aprendi truques novos com facilidade e rapidez no Skillshare, o que me surpreendeu bastante. Você pode fazer o mesmo, ou algo semelhante usando este link especial do Skillshare aqui, que você também pode encontrar na descrição. Você recebe uma oferta de 1 mês gratuito no Skillshare, mas não hesite por muito tempo, porque esta oferta é válida apenas para as primeiras 1000 pessoas. E ao usar este link, você ao mesmo tempo também apoia este canal aqui. Július Valérius Majorianos ficaria orgulhoso. Gratias tibiago amici. Então, de volta à batalha do rio Frígidos. E se essa batalha nunca tivesse acontecido? Por exemplo, podemos imaginar que Valentiniano II não teve uma morte precoce. Em vez disso, ele de alguma forma conseguiu se livrar de Arbogast e restaurar o poder do cargo de imperador no oeste. Isso teria evitado a guerra civil, já que Valentiniano II foi reconhecido por Teodósio como legítimo imperador romano do oeste. Ou, alternativamente, podemos imaginar que o caráter de Teodósio teria sido um pouco diferente e ele decidiu não elevar seu filho Honório a imperador do oeste em 393 d.C., declarando assim efetivamente o governo de Eugênio como ilegítimo. Ele poderia ter aceitado Eugênio no oeste, algo que não é totalmente irrealista, já que tais eventos ocorreram no decorrer da história. Então não seria completamente impensável que Teodósio poderia ter decidido simplesmente aceitar o governo de Eugênio, e em vez disso, se concentrar em restaurar as fileiras das legiões romanas do leste, depois que ainda estavam enfraquecidas pelas perdas da Batalha de Adrianópolis. A linha do tempo em que Valentiniano II teria sobrevivido seria diferente daquela em que Eugênio teria sido aceito como imperador romano do oeste. Por Teodósio, Eugênio era religiosamente muito mais tolerante do que Valentiniano II, e, portanto, podemos imaginar que o politeísmo greco-romano teria sido permitido continuar no oeste por muito mais tempo do que em nossa linha do tempo, sob o governo de Eugênio. Não sabemos quantos anos Eugênio tinha quando foi aclamado imperador em 392, mas ele não poderia ser tão velho. Sua imagem nas moedas nos lembra o imperador Juliano, então, uma idade entre os 30 e poucos e os 40 anos parece plausível.
Assim, ele poderia ter reinado por muitos mais anos e até mesmo ter estabelecido sua própria dinastia eugeniana. Isso poderia ter se desenvolvido em uma dinastia de tolerância religiosa e uma renovação do politeísmo greco-romano no Oeste, com possíveis consequências duradouras para a paisagem religiosa da Europa Ocidental. Se Valentiniano II tivesse permanecido vivo, então a paisagem religiosa dos anos posteriores se assemelharia mais à de nossa linha do tempo, ou seja, a supressão adicional do politeísmo greco-romano. Valentiniano II não era tão intolerante religiosamente quanto Honorius depois dele, mas ainda assim não restaurou o altar da vitória, o antigo símbolo do Senado, para a Cúria Júlia que havia sido removido por seu antecessor, Graciano. Aquela estátua da deusa Vitória representava um símbolo pagão aos olhos dos imperadores cristãos e, portanto, foi removida da Casa do Senado. Eugênio, na verdade, restaurou o altar da Vitória à Casa do Senado em 392 d.C. e reabriu todos os templos greco-romanos. Então, sob Eugênio e sua dinastia, o politeísmo greco-romano poderia ter visto um renascimento muito mais duradouro no Império Romano do Ocidente do que em nossa linha do tempo. Mas em ambos os casos, na linha do tempo de Valentiniano II e Eugênio, uma consequência ainda maior teria sido que o Império Romano do Ocidente talvez nunca tivesse caído, ou se caísse, muito mais tarde do que em nossa linha do tempo. Por quê? Bem, descobrimos que um dos maiores eventos que levaria a uma reação em cadeia catastrófica, que culminaria na queda do Império Romano do Ocidente, foi a violação da fronteira do Reno por muitas tribos germânicas. Vangals, borgonheses, suevos, godos, alani e outros para Galia e Hispania. Eu falei em grande detalhe sobre por que esse evento foi tão desastroso e quão brutal foi nesses vídeos aqui. Em resumo, isso levou em várias ondas à dissolução do Império Romano do Ocidente. E aprendemos que Eugênio e Arbogast tiveram que retirar muitos comitatenses e Limitânei da fronteira do Reno para lutar contra o exército romano oriental de Teodósio. E mais tarde Estilicho faria o mesmo novamente, e assim esgotaria ainda mais as forças da fronteira do Reno para defender com sucesso a Itália das incursões de Radagaisus e Alarico em 402, 405 e 406. Mas essa retirada de tropas da fronteira do Reno devido à Batalha do Rio Frígidos resultou diretamente na violação dessa fronteira. Apenas os soldados foederati francos que haviam sido recrutados como Limitânei, federados pelos imperadores anteriores do século IV, foram deixados para defender o Reno. Surpreendentemente, eles inicialmente até conseguiram repelir os Vangals, e disse que até 20.000 Vangals morreram contra os francos. Mas mais tarde os Alani e outras tribos germânicas se juntaram aos Vangals, e assim os francos tiveram que desistir. Mas se a Batalha do Frígidos nunca tivesse acontecido, as fronteiras do Reno teriam sido protegidas adicionalmente por dezenas de milhares de legiões de alta qualidade dos comitatenses, que ainda estariam estacionadas em 407 em muitos castelos ao longo do Reno, e, além disso, por dezenas de milhares de soldados Limitânei. Assim, os foederati francos, juntamente com os Limitânei e comitatenses, teriam nesta linha do tempo alternativa muito provavelmente conseguido repelir com sucesso os invasores germânicos no início de 407 d.C. Consequentemente, a Gália e a Hispânia nunca teriam sido devastadas pelos vândalos burgúndios, visigodos, alani-suevos e outros. Essas tribos germânicas, então, nunca teriam conseguido estabelecer seus reinos no território do Império Romano do Ocidente. Constantino III não teria se rebelado na Britânia, levando todas as legiões romanas da Grã-Bretanha em 407 d.C. A Britânia teria permanecido parte do Império Romano do Ocidente. Os vândalos nunca teriam cruzado para a África como aconteceu em nossa linha do tempo, após 429, já que eles nunca teriam sequer chegado à Hispânia em primeiro lugar. Naquela linha do tempo, onde a Batalha do Rio Frígido nunca aconteceu, acho muito provável que todas essas tribos germânicas teriam se estabelecido ao longo da fronteira do Reno de forma semelhante ao que aconteceu com os francos décadas antes e semelhante ao que aconteceu após a crise do século III com muitas tribos germânicas. Essas tribos teriam ao longo das próximas décadas se tornado poderosos federados, Limitânei a serviço de Roma e, assim, a invasão rúnica dos anos 440 e início dos anos 450 teria sido combatida de maneira muito mais eficaz.
É bastante provável que os hunos não teriam conseguido invadir o Império Romano do Ocidente nessa linha do tempo e, em vez de uma batalha nas planícies da Catalunha, teríamos visto uma batalha em algum lugar na fronteira do Reno, onde os hunos teriam sido derrotados. O Império Romano do Ocidente teria sobrevivido, e esse período tumultuado teria sido lembrado como a crise do século V. Nesta linha do tempo alternativa, podemos imaginar o Império Romano do Ocidente ajudando mais tarde o Império Romano do Oriente contra as invasões persas e muçulmanas do século VII. Com o Império do Ocidente sobrevivente, o Egito, o Levante e o norte da África em geral teriam permanecido romanos, e possivelmente nosso mundo seria muito diferente agora. Não podemos saber como ou se o Império Romano do Ocidente teria se dissolvido mais tarde, mas há uma chance real de que simplesmente não teria. Ele poderia ter continuado, e através de um processo de longa transformação cultural, poderia em algum momento ter se assemelhado a alguma forma do Império Romano do Oriente em nossa linha do tempo. Mas na linha do tempo de Eugênio, templos greco-romanos poderiam ter sido mantidos em uso e reparados, e o politeísmo greco-romano poderia ter sobrevivido muito mais tempo, e, portanto, a paisagem urbana e a arquitetura das cidades europeias teriam sido vastamente diferentes. E sem a queda do Império Romano do Ocidente, a Idade Média não teria acontecido na forma que conhecemos. Portanto, essa única batalha pode possivelmente ter decidido o destino de todo o mundo, e como o planeta pareceria se essa batalha nunca tivesse acontecido, é algo que me fascina completamente e espero que eu também possa excitar sua imaginação. O que acham que teria ocorrido, amigos da história romana tardia, se aquela batalha fatídica não tivesse acontecido? Deixe-me saber na seção de comentários. Muito obrigado, Davi Pagno e João Schneider, por apoiarem este canal de maneira tão generosa. Este canal não existiria sem nossos maravilhosos membros do Patreon e YouTube. Agradeço a todos que apoiam este canal de qualquer maneira. Vocês são incríveis. Gratias tibiaguamiti. E se você quiser aprender mais sobre como a fronteira do Reno foi violada em nossa linha do tempo, você pode assistir a este vídeo no canto superior direito. Se quiser entender por que essa invasão do Reno foi tão devastadora para o Império Romano, assista ao vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana. Gratias tibiago e benevolete.